Jesus é nosso Senhor? Estão felizes? Alegres? Eu também estou bastante feliz, bastante alegre. E para mim é uma grande honra, uma grande oportunidade de estar com os irmãos e cooperar com os irmãos na palavra do Senhor. Hoje coube a mim essa primeira porção e espero descarregar todo esse sentimento que eu tenho dentro de mim para os irmãos. Nós tivemos na conferência de jovens recentemente, e lá nós tivemos 2 momentos, uma conferência para adolescentes, depois uma conferência para jovens, primeiro período e segundo período. No primeiro período, o tema geral que norteou todas as mensagens, o tema geral foi: cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. No segundo período foi mais perdão, mais amor. Então nós juntamos as duas coisas, juntamos um pouco do que se passou no primeiro período, um pouco do que se passou no segundo período. O que se vê nos 2 momentos, a constatação é de que a realidade é de que nós precisamos enfrentar uma constatação de que os últimos dias são dias perigosos, são dias difíceis, são dias complexos, e a iniquidade cresce mais e mais. E nesse período de grande luta, de grande embate entre Deus, entre o Senhor e o inimigo, muitos de nós saímos feridos, muitos de nós precisamos de cura. Quem de nós não precisa ser curado de alguma coisa? Quem de nós não precisa ser restaurado no seu interior de algo que lhe aconteceu? Seja de algo que ocasionado pelas relações entre uma pessoa e outra, seja aquelas relacionadas pela aflição que Satanás impõe sobre alguém, e seja aquelas questões relacionadas às próprias coisas do mundo que se desenrolam, muitas vezes passam por cima de cada um de nós e nos machucam. Então todos nós, no meio disto, sofremos embates, sofremos feridas, ganhamos feridas, e prosseguir com feridas não é fácil. Por isso o Senhor, Ele tem algo para mim e tem algo para você. Ele quer curar a mim e quer curar a você. O Senhor Jesus é o Deus da cura. Ele é aquele que é especialista, que é um médico amoroso que cura as pessoas. E se percebeu que os jovens, os adolescentes, eles precisavam desfrutar da cura de Deus, da cura do Senhor. Não adiantava muito mexer com eles, dar direção para eles, orientá-los a fazer alguma coisa, se eles próprios não fossem curados das suas dificuldades. Curados da sua dificuldade de falar, curados da sua dificuldade de ouvir, curados da sua dificuldade de andar, curados da sua dificuldade de obedecer, curados das feridas que outros fazem a eles. Não é fácil simplesmente dizer a eles que sejam curados. É preciso que alguma intervenção externa aconteça para que haja a cura de um adolescente. Então, pais, vocês que estão aqui, foi esse o encargo que foi passado lá. E saibam, os irmãos estão preocupados com os vossos filhos. O Senhor está preocupado com os vossos filhos. Nós estamos preocupados com os vossos filhos. O Senhor quer curar. E o Senhor curou muito deles lá. Muitos deles que não andavam, passaram a andar. Que não ouviam, passaram a ouvir. Que não falavam, passaram a falar. Muitos que tinham medos e outros medos inexplicáveis foram sarados. Hoje o Senhor quer fazer a mesma coisa com você, a mesma coisa comigo. O Senhor quer nos sarar, quer nos curar. Não tenha medo de trazer ao Senhor as suas dificuldades. Se você tem alguma dificuldade, não tenha medo de apresentar e abrir ao Senhor o que você sente. O Senhor quer salvar. O Senhor quer salvar. No segundo período,
Para os mais adultos, já de 15 anos para frente, o tema foi mais perdão, mais amor. Mais perdão, mais amor. Onde está esse versículo na Bíblia que diz mais perdão, mais amor? Eu não vou ler agora, eu vou ler depois, mas mais perdão, mais amor. Foi uma ocasião em que o Senhor Jesus foi para em determinado lugar, e lá naquela sala ele encontrou pessoas, e muitas delas se relacionaram com ele naquele momento, e somente uma delas derramou lágrimas e enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. E ela foi repreendida por isso, porque ela derramou lágrimas e enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. Ela foi questionada, ela foi repreendida, ela foi incompreendida. Não acharam difícil entender uma mulher que simplesmente comete o vexame de começar a se ajoelhar. As mulheres não tinham muita liberdade para se manifestar naquela época, mas ali havia uma que quebra o protocolo, se ajoelha, começa a chorar e começa a enxugar os pés do Senhor com seus cabelos. Repreensão total. De onde vem sentimento como esse, sentimentos tão inexplicáveis, tão incompreensíveis? Como é possível fazer com que uma pessoa rompa modelos de comportamento, rompa uma situação que delimita um tipo de comportamento, rompa tudo isso e age assim? Como fazer com que nós sejamos loucos pelo Senhor? Como fazer com que os nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, os irmãos da igreja, sejam assim, malucos pelo Senhor, a ponto de serem repreendidos pelas pessoas? Como fazer? O que está por trás daquele comportamento? O que esteve por trás daquele comportamento? Foi o fato de ela sentir algo que ninguém sentiu. Foi o fato de perceber algo que ninguém percebeu. Quando nós não percebemos determinadas coisas em relação ao Senhor, a nossa reação é uma reação de crítica, é uma reação fria, é uma reação de indiferença. Mas quando nós vemos algo, nós mudamos. Nós nos derramamos. Nós viramos a página. Aquela mulher, ela ouviu a história do Senhor Jesus a respeito da condição dela e disse que ela era uma pecadora. Comentou com ela de que ele estava ali para salvar. E o fato de ela ser uma pecadora e ter muito pecado, e ter ouvido do Senhor Jesus, mulher, estão perdoados os teus pecados, fez com que ela sentisse algo que ninguém sente. Enquanto nós não ouvimos Jesus dizendo assim: rapaz, estão perdoados os teus pecados. Enquanto nós não percebermos os nossos pecados, as nossas dificuldades, quão difícil nós somos, quão orgulhosos nós somos, quanto ego temos, quanta dura cerviz nós temos, quanta indiferença, quando nós não percebemos, nós não sentimos tanto amor pelo Senhor. Mas quando o Senhor olha para nós e diz assim: você é assim, mas não me importa, perdoados estão os teus pecados. Senhor, mas eu não mereço. Não continue. Perdoados estão os teus pecados. Senhor, mas eu tenho algo muito sério para falar. Se eu falar, não sei o que você vai pensar de mim depois. Falei: eu sei dos teus pecados, e eu digo que também em relação a esses, perdoados estão os teus pecados. Não importa o que você fez ou o que você vai fazer, perdoados estão os teus pecados. Senhor, mas lá na frente, se eu praticar tal coisa, se você vier até mim humilhando-se, eu vou dizer a mesma coisa: perdoados estão os teus pecados. Porque o Filho do Homem não veio para condenar, o Filho do Homem veio para salvar. O Filho do Homem não veio para condenar. Então aquela mulher sentiu muito, muito amada.
Então ela foi muito amada. Então quem muito é amada, muito ama. Irmãos, a saída para nós, para amarmos o Senhor, é conhecermos o Senhor Jesus. Quando mais conhecemos o Senhor, mais nós verificamos a nossa pessoa, a impropriedade do que nós somos, a esquisitice do que nós somos, e aí mais nós ficamos espantados com o perdão do Senhor por nós, e nós nos derramamos. Então, se está faltando algo para nós, uma reação que surpreenda as pessoas, uma reação que surpreenda a você mesma, saiba que está faltando um pouco mais de comunhão com o Senhor. Porque quando nós temos essa comunhão com Ele, certamente nós caímos de joelhos, nós choramos e nós enxugamos os pés do Senhor com o que nós tivermos. Quem aqui quer um pouco mais de comunhão com o Senhor Jesus, diga amém. Diga assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso me encontrar contigo. Senhor, me expõe. Senhor, me ama. Me ame, Senhor. Essa comunhão, ela nos livra de muitos problemas. Então, os jovens do segundo período, as pessoas que estavam presentes ali, os irmãos tiveram a preocupação de fazer a leitura do que se passava no coração deles. E depois de muita enquete, de muita comunhão com os que servem aos jovens, tem se verificado que esta geração é uma geração que pouco ama o Senhor. É uma geração que tem sofrido, cujo amor tem passado por algumas dificuldades, o amor deles pelo Senhor. E os irmãos perceberam o seguinte: não adianta mandar pessoas fazer alguma coisa, não adianta informar as pessoas que ela deve fazer isso ou aquilo outro. Se ela não tiver dentro dela sentimento de amor desesperado para ao mínimo comando sair, se ela não tiver amor, nada vai ser feito. E os irmãos então trabalharam esse sentimento: vamos fazer com que estes jovens se encontrem com o Senhor Jesus. E toda a conferência foi nesse sentido. Os hinos, os compartilhares, a condução do louvor, com muita adoração, foi toda no sentido de levar os jovens aos pés do Senhor e se quebrantarem e entrarem em contato com o que o Senhor Jesus fez de melhor pelas pessoas, que foi entregar sua própria vida. O Senhor entregou a sua própria vida por você. Isso não é maravilhoso? Você merece? Você acha que você merece? O inimigo de Deus sabe que a forma de esfriar alguém e por consequência multiplicar a iniquidade, o inimigo de Deus sabe que a forma de esfriar alguém e acabar com essa pessoa para o resto da vida, na sua experiência espiritual, o inimigo de Deus sabe que é rompendo, que é cortando a comunhão dele com esse Senhor. Ele inventa motivos, ele cria situações, ele cria 1001 razões para o suprimento ser cortado, o suprimento de amor, esta relação. Vivemos um mundo difícil, complexo, corrido, e as pessoas têm tido muito pouco tempo diante de Deus, diante do Senhor. Em função disso, pouco espanto com o que o Senhor tem feito por eles e fez por eles. O resultado é que quando saem para trabalhar, para estudar e para se relacionar com as pessoas, o resultado é que o impacto desta pessoa com ela, deste cristão com aquela pessoa, é um impacto muito pequeno. As pessoas chegam a nem mesmo detectar que ela é uma pessoa cristã, que ela é um jovem cristão, que é um irmão cristão, que é um casal cristão, devido ao rompimento da comunhão. Por isso aquela mulher, o segredo do que se passou com ela foi: ela tinha comunhão com o Senhor. E a comunhão muda as pessoas. E o Senhor quer que você tenha comunhão com Ele, começando de agora, aprofundando agora, mas até o momento em que Ele volte. Essa é a garantia de que nós não seremos pegos pela iniquidade. Por isso que no segundo período foi mais perdão,
mais amor. Se eu amo o meu Senhor muito, eu faço loucuras pelas pessoas que o Senhor ama. Se o Senhor ama alguém, e eu o amo, e Ele olha para aquela pessoa, e depois olha para mim e diz assim: vamos ajudá-la? Se eu amo o Senhor, e o meu amor está queimando, o meu apreço pelo Senhor está queimando, a demonstração de amor e de afeto pelas pessoas que o Senhor ama é evidente. As pessoas não são amadas por nós, muitas vezes, porque o nosso amor pelo Senhor não é tão grande. E o inimigo de Deus sabe que a maneira de nos esfriar é simplesmente cortando a minha comunhão com o Senhor por algum motivo, a ponto de diminuir o mais possível a minha comunhão com Ele. Eu esfrio e a iniquidade se multiplica. Quando eu esfrio, a iniquidade se multiplica. Então não é só uma questão de não amar, é o que acontece depois com a gente, depois que nós não amamos o Senhor. E o Senhor, então, Ele quer romper com esse fato. Hoje as pessoas aí fora não amam umas às outras. Não amam umas às outras. Por quê? Porque elas não conhecem o Senhor Jesus. Nós estamos no caminho de amar as pessoas. Por quê? Porque nós estamos sendo levados a ter comunhão com o Senhor. E quanto mais comunhão, mais perdão eu vou sentir, mais cura eu vou ter, mais amor pelo Senhor e mais amor por quem está perto de mim. Quem está perto de você, você gostaria que esta pessoa te amasse ardentemente? Quem está perto de você? Hein, Luana? Você gostaria que este que está perto de ti te amasse ardentemente? Só irá acontecer isso se ele amar o Senhor de uma maneira ardente. Por isso a comunhão dele precisa aumentar. Por isso ele precisa ir aos pés do Senhor mais e mais. Você sente carência de amor das pessoas? Não culpe essas pessoas. Culpe o fato de que ela não tem tido comunhão adequada com o Senhor. Você sente falta de amor do seu filho por você? Não culpe tanto os seus filhos. Perceba que é porque ele não sabe amar. É porque ele não conhece o homem do amor. Ele não conhece o amor. Ele não conhece Jesus. Por isso ele precisa de Jesus. Este amor, este algo que resolve todos os problemas, é por meio da comunhão com o Senhor Jesus. Por isso, agora está mais claro, não está? Mais comunhão, mais perdão, mais cura, mais amor. Então hoje e amanhã nós iremos falar disso. Mais comunhão, mais perdão, mais cura, mais amor. Você quer o amor do seu esposo? Então, vamos seguir o ciclo? Mais comunhão. Com quem? Com o Senhor. Aí ele vai dizer assim: Senhor, eu não presto. Aí o Senhor falou: eu sei, mas eu te amo. Aí ela tem mais perdão. Senhor, você é capaz de curar esta ferida? Você é capaz de curar esta dificuldade? Essa intransigência? Este ato violento, esse homem violento que eu sou, você é capaz de curar tal pessoa? Todo mundo perde quando se encontra comigo, todo mundo é ofendido quando se encontra comigo, porque eu tenho uma violência inata. Lá dentro eu tenho uma violência incontrolável. Eu tenho um orgulho incontrolável. Senhor, você é capaz de me curar da minha doença? Eu sou capaz. O doador da vida, o doador do amor, o doador da paz, o doador do domínio próprio, o doador da gentileza é o Senhor, e quando estamos ligados a Ele, tudo isso é meu. E o que é meu, que eu abomino, o Senhor consegue levar para a cruz. E aquilo que você odeia vai ficar
no seu devido lugar. Muitos gostariam que eu fosse tal pessoa. O que vocês recomendam para mim? Mais comunhão. Está vendo? Quando vocês forem conversar comigo e verificar que não sou uma pessoa tão fácil, você deve dizer o que para mim? Edivaldo, mais comunhão. Então você precisa me levar para o Senhor. É este projeto de vida que o inimigo de Deus está afetando hoje, nos dias atuais. Existe uma pressão do mundo, a iniquidade, ela se organizou, ela se sistematizou, o iníquo se sistematizou, e em todo canto deste planeta existe uma ponta de iniquidade, existe um dedo da iniquidade, existe algo da iniquidade para estimular a iniquidade que está dentro de mim e estragar todas as coisas. Em cada canto a iniquidade está solta. Por isso, irmãos, eu não quero falar da iniquidade num sentido derrotista. A iniquidade é só para mostrar que ela está aí e ela precisa ser tratada. E o tratamento dessa iniquidade é o amor do Senhor, o sentimento e a experiência do amor do Senhor na igreja. Quem quer uma vida da igreja assim, cheia de amor? Quem quer irmãos perto de você que tenham bastante comunhão com Deus, diga amém. Amém. Quem gostaria que o seu esposo tivesse mais comunhão com o Senhor? Amém. Esposos, você gostaria que a sua esposa fosse tal pessoa também? Amém. O esposo diz assim, amém, sim, fala. Claro. Tá certo, irmãos? A iniquidade quer estragar isso. O mundo está doente. E o mundo está frio. A mensagem de hoje é: pastores que aquecem corações. Então, irmãos, não há um jeito de mudar tudo isso que não seja fazendo com que haja irmãos, pastores, verdadeiros pastores que nos consigam levar para uma comunhão com Deus na igreja, por meio da sua palavra, no exercício do Espírito. Não há outra forma, se nós não tivermos tais irmãos especialistas que nos pastoreiem nos dias de hoje, não há como nós sairmos da frieza e a iniquidade pode talvez se multiplicar na nossa vida. E pode se multiplicar na nossa igreja. Se nós não tivermos pastores assim, à altura do século 21, à altura deste século que antecede imediatamente a volta do Senhor, todos nós perderemos. Por isso que o nosso anelo é que cada irmão seja um pastor de ovelha, que consiga levar os demais que estão próximos de você, levá-los até o Senhor, que aquecem os corações. Gostaria de ler com você Mateus capítulo 24, versículo 12. 24, 12. Diz assim. 24, 12. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim é antecedido pela pregação do evangelho do reino. Mas junto com o evangelho do reino corre o quê? Corre a iniquidade. E a iniquidade, ela se multiplica. O mundo em que você vive é um mundo perigoso. O que é mal dentro dele se multiplica. Ele se organizou para nos atrapalhar. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 em diante. 2 Tessalonicenses capítulo 2,
Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Em outras palavras, a chegada do Senhor, o dia do Senhor. Ninguém vos engane. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A vinda do Senhor, a volta do Senhor, o dia do Senhor, não ocorrerá sem que ocorra duas coisas. Primeiro, a apostasia. E a apostasia nada mais é, no seu original, de que o desvio. E o desvio nada mais é do que o amor que se esfria. O desvio é o amor que se esfria. Então Paulo está dizendo aqui que o dia do Senhor não chegará sem que primeiro o amor se esfrie, sem que também a iniquidade aumente. Então ele está alertando as pessoas que vão viver no tempo do fim. Eles pensavam que era o dia do Senhor. E ele alerta: não, os dias do Senhor não são para vocês. O dia do Senhor não é para vocês. Porque ele não virá sem que primeiro venha outra coisa que vocês não estão vivendo ainda. É para um grupo de pessoas que vão viver um momento especial, difícil. É para um grupo de pessoas que vão viver o ápice da iniquidade, o ápice da maldade. E naquele momento, eles estarão se esfriando, um monte estarão se esfriando. Vocês veem muitos se esfriando? Como Paulo estivesse perguntando para os Tessalonicenses. Vocês estão vendo muitos se esfriando? Então o Senhor não está voltando, não aconteceu a apostasia ainda. Vocês têm visto a iniquidade se multiplicando ao máximo? Não, tem iniquidade, mas não é tão forte. Não é para vocês, não é de vocês que eu estou falando. Eu estou falando de um outro grupo de pessoas. Eu estou falando de um outro grupo de pessoas que não é o século I. Eu estou falando do século 21. É do século 21 que eu estou falando. É para um grupo de pessoas que estarão trabalhando, estarão estudando, estarão casando. É para um grupo de pessoas que estarão vivendo suas próprias vidas. E eles estarão também vivendo uma vida da igreja, como a de vocês, Tessalonicenses. É para eles, Tessalonicenses, que eu estou escrevendo. Amados, é para vocês que Paulo escreveu. É para você e para mim que Paulo escreveu. A iniquidade que se multiplique vai se multiplicar, mas se o nosso amor não se esfriar, a iniquidade não nos pegará. Amém? A iniquidade não irá nos pegar, não irá nos tocar. Mas aqui continua, versículo 4. Será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Paulo está dizendo que naquele momento a iniquidade e o homem da iniquidade estava detido. E que alguma coisa o detinha. Mas haveria um momento em que não haveria mais nenhuma restrição, nenhuma oposição à manifestação máxima da iniquidade. Paulo diz que aquilo que o detém seria retirado e a partir de então ele iria atuar na sua velocidade máxima. Possivelmente aqueles que o detêm hoje, aquilo que o detém o homem da iniquidade, que não apareceu ainda, mas a iniquidade já opera. Mas quem detém o homem da iniquidade possivelmente, ou seja, o caos total ainda não se instalou porque alguma coisa o impede. E o que o impede, possivelmente, seja um grupo de pessoas que oram e estão dizendo: Senhor,
Não permita que o mal se espalhe dessa maneira. Senhor, não permita que o governo, que a corrupção se instale completamente dentro daquele lugar. Senhor, não permita que o mal se espalhe totalmente, de tal maneira que nos assuste. Tem um grupo de pessoas rogando ao Senhor e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Possivelmente serão os vencedores que serão arrebatados, que estão orando hoje. Senhor, tem misericórdia da igreja. Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, tem misericórdia dos meus amigos. Senhor, tem misericórdia dos colegas do meu trabalho. Senhor, não permita, Senhor, que eles sejam tragados. Tenha misericórdia do meu filho. Tenha misericórdia da minha filha. Senhor, não permita, detém, Senhor, o iníquo. Não permita que o iníquo penetre na minha casa, penetre no meu relacionamento. Não permita que ele penetre, Senhor, em mim. Há um grupo de pessoas orando para que o iníquo não seja tão eficaz. Mas Paulo está dizendo aqui que vai haver um momento em que o iníquo vai embora, que a restrição vai embora e o iníquo fica. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade opera. Paulo dizia, o mistério da iniquidade opera. Mas estará operando no século 21 também. Mas ele aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então é uma promessa, Paulo realmente está vendo. Ele está dizendo, tudo bem, existe o iníquo, mas o Senhor Jesus, quando aparecer, vai matar o iníquo, vai acabar com o iníquo. Quando ele estiver passando, o Senhor vai dizer, morra, e o iníquo vai morrer. Pela manifestação da vinda do Senhor. É isso que nós aguardamos. Irmãos, eu estou cansado desse mundo. Eu estou cansado de tantas baixas que eu tenho presenciado, de tantas coisas que não estão saindo como eu queria. Você olha para alguns relacionamentos, projetos de vida, tantos não estão dando certo. E não só isso, quantas pessoas estão se perdendo? Quantas famílias estão se destruindo? Quantas pessoas estão atordoadas? Eu gostaria que o Senhor Jesus voltasse, pela manifestação da sua vinda, e acabar com o iníquo. Vamos orar assim? Um grupo de pessoas amando a volta do Senhor. Um grupo de pessoas amando a volta do Senhor. Trabalhando, mas amando a volta do Senhor. Cuidando dos filhos, mas amando a volta do Senhor. Estudando, mas amando a volta do Senhor. E rogando para que o iníquo seja detido. A vida da igreja da gente tem que ser uma vida da igreja cheia de oração. A vida da igreja nossa tem que ser assim, para que o iníquo seja detido. Mas o mistério da iniquidade opera. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a sua eficácia, a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque eles não acolheram. Quem perece? É aqueles que não acolheram o amor. De quem? O amor da verdade. Talvez você seja muito bom em algumas coisas, mas você talvez não seja tão bom em amar a verdade. Talvez você seja excelente profissional, excelente estudante, excelente marido, excelente filho, seja um excelente executivo, mas talvez você não seja tão bom em amar a verdade. Mas nós vamos amar a verdade, porque certamente o Senhor tem tido misericórdia de nós, está me chamando para ter comunhão com Ele. Diga assim: Senhor, eu quero amar a verdade. Obrigado pela verdade, Senhor. Mesmo quando ela, vamos lá, mesmo quando ela doer em mim. Mesmo quando a verdade doer em você, ame a verdade. Mesmo quando a verdade for contra o seu estilo de vida, ame a verdade.
Mesmo quando você estiver lá querendo seguir por um canto, por favor, não rejeite quem traga a verdade. Ame este púlpito, ame os irmãos que falam a palavra do Senhor, ame os pais que falam para você sobre a verdade. Porque o iníquo está só aguardando que alguém rejeite a verdade, para tão logo multiplicar a iniquidade na vida dessa pessoa. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Como é que o mundo hoje trabalha? O mundo é um mistério, irmãos. Olhe, digo para você uma coisa. Quem já foi em Porto de Galinhas? Eu gosto de Porto de Galinhas. Quem já foi em Porto de Galinhas? Quem não foi, um dia vá, viu? Quem não for, vá. O negócio é bonito, gostoso, relaxa. Mas sobre Porto de Galinhas, sobre aquela cidade, existem anjos e demônios e potestades, só olhando o meu deleite, esperando uma ocasião para me derrubar. Não há um canto deste mundo que não haja iniquidade. A iniquidade é um mistério. Quando você pensa que não vai encontrar, encontra. Quando você pensa que determinada coisa não é má, ela é. Quando você pensa que determinado filme não é mau, ele é. Quando você pensa que determinada revista não é má, é. Quando você pensa que determinada amizade vai te trazer benefício, não traz. Quando você vai ao shopping, você pensa que está tudo muito bem, que você está mandando em tudo, que você está fazendo tudo, que você está escolhendo as coisas, que você que está na direção da sua vida, você nem percebe que existe a iniquidade trabalhando para esvaziar o seu bolso, trabalhando para mexer com o seu instinto de beleza, com a sua autoestima, até secar o que você tem e gastar o que você tem. Quando uma promoção vier, calma, pode ser o iníquo. Nem toda promoção é de Deus. Promoção é de Deus. Calma, pode ser o iníquo promovendo as coisas aí. Promoção é de Deus. Existe um mundo que se esquematiza para acabar comigo, acabar com o que eu tenho, acabar com o que eu sou. Então, subjetivismo. O que é o subjetivismo? Existem alguns ismos que marcam o mundo atual. Por exemplo, subjetivismo, relativismo, consumismo, erotismo, secularismo. Para onde você vai, existe o consumismo. As pessoas consomem coisas, as pessoas consomem ideias, as pessoas consomem opiniões e as pessoas consomem até pessoas. Quando um determinado relacionamento termina, porque alguém chegou à conclusão de que aquela pessoa não tem mais nada a me oferecer. Eu o consumi ao máximo e agora vou deixar de lado. É o consumo de pessoas. Hoje, relacionamentos que começam rápido, que começam e terminam rapidamente, é porque o consumo hoje é assim. Tem data de vencimento, tem prazo de validade. É o consumismo. É o consumismo. E o erotismo? O erotismo não tem. O erotismo é só para os adultos. Eu não gostaria de assustar você, mas a internet que o seu filho atua e liga e acessa, basta ele colocar a palavra sexo, só. E lá aparecem fotos, aparecem vídeos, aparecem sites onde as pessoas estão tentando a pedofilia, tentando atrair uma criança. Então o erotismo está em todo lugar. Para onde você vai? As irmãs
Mulheres nem sabem que o mundo todo, que o inimigo tem trabalhado e colocado todas as mulheres no formato de você precisa mexer com ele, você precisa tirar um pouco de roupa para mexer com ele, você precisa se ajustar melhor para mexer com ela. E as pessoas às vezes entram dentro desse circuito e elas vão se envolvendo com essas questões e a iniquidade vai aumentando. Erotismo em filmes, erotismo em revistas, erotismo em novela, erotismo em outdoor, erotismo em WhatsApp, erotismo em Facebook, erotismo no Instagram, erotismo de mulheres, erotismo de homens, erotismo de menina de 16 anos, erotismo de menina de 10 anos, erotismo de menina de 5 anos, e já tem meninas de 3 anos que são eróticas. Vocês já viram meninas de 5 anos eróticas? Erotizadas? Esse é o mundo em que nós vivemos, não sobra ninguém. O inimigo de Deus não perdoa ninguém. Então é contra este mundo, é isso que está sob pressão, é isso que está assim, pressionando a igreja. Pressionando a igreja. Só que Deus quer nos salvar. É evidentemente que quando isso nos pressiona, isso nos leva para longe do Senhor. Levando-nos para longe do Senhor, cortou o apreço que eu tenho pelo Senhor. A iniquidade aumenta, o amor se esfria, a igreja entra numa apatia e as pessoas ficam olhando para nós e não conseguem ver a diferença de que nós somos em relação às outras. Todo este mundo trabalha para esfriar o meu amor. Por isso não é normal quando nós estamos nas reuniões e nós estamos quietos. Não é normal quando estamos com os irmãos e nós não sorrimos. Não é normal quando nós estamos com os irmãos e estamos de mau humor. Não é normal estar o tempo todo bronqueado. Não é normal estar o tempo todo brigando com pessoas. Não é normal estarmos apáticos na reunião. Não é normal sermos indiferentes à palavra que está sendo falada. Não é normal sermos indiferentes à queda das pessoas e à dificuldade que as pessoas... Não é normal. Mas nós nos acostumamos com essas coisas. Não é normal quando nós brigamos. Não é normal quando nós disputamos. Não é normal quando como é que aquele negócio de... Não é normal quando eu te desprezo. Não é normal não dar a mão para você. Não é normal não te abraçar. Não é normal não olhar nos seus olhos. Isso tudo é iniquidade. A iniquidade está fora, mas a iniquidade está dentro. Nós precisamos amar os irmãos de uma maneira estonteante. Amar o nosso cônjuge de uma maneira estonteante. Os nossos filhos de uma maneira estonteante. Amar o Senhor de uma maneira incrível. Mas não acontecerá sem que nós conheçamos o Senhor. Se nós conhecemos o Senhor, aí muda as coisas. Amém? Vocês ficaram com medo dessa parte aqui da iniquidade? É para ficar com medo mesmo. Mas o Senhor quer nos salvar. Amém. Ó Senhor, a parte que era para meter medo nele, já fiz. Senhor, a parte que era para meter medo, já foi. Agora eu vou à parte em que nós vamos ter muita alegria. É a parte do Senhor Jesus. É onde todas as coisas se resolvem. É onde aí realmente... Aí a reunião fica sem formalismo, né? Fica sem formalismo. É igual a mulher. Vou ter uma mulher daquela, uma reunião de homens. A mulher chega chorando, pede licença, para por aí, se ajoelha, começa a chorar, joga lágrimas nos pés do Senhor, puxa os cabelos pro lado e começa e vai limpando e aquela coisa toda. Senhor, eu te amo. E os homens tudo... Essa é uma reunião imprevisível. Você gostaria que a sua esposa fosse imprevisível? No sentido positivo. Que ela surpreendesse você meu Deus, essa é a minha esposa. Você disse, Senhor, meu Deus, esse é o meu marido. Meu Deus, esse é...
meu filho, meu Deus, o que aconteceu, meu Deus? É o Jesus que transforma as pessoas. Meu Deus, ele era tão difícil, ele era tão ranzinza, ele era tão avarento, ele era tão ligado ao dinheiro. Mas ele mudou. Jesus fala: eu confio em mim, né? Eu sou Jesus. Não há nada que eu não consiga. Eu criei o universo, criei as pessoas, até o iníquo foi eu que fiz. Conheço o interior das pessoas. O meu poder é muito maior, minha vida divina é muito maior, e eu vou e posso mudar as pessoas, e vou mudar se ela quiser. Eu vou só chamá-la para ter comunhão comigo. Vem, tem comunhão comigo. O Senhor está chamando você. Vem, tem comunhão comigo. Jesus diz: vem, tem comunhão comigo. Vai, irmão. Depois que essa reunião terminar, vá para casa, olhando para o Senhor e dizendo assim: Senhor, você é fantástico. Me mostra mais de ti. Senhor, eu vou gastar tempo para te achar. Senhor, eu vou gastar tempo para te procurar. Senhor, gastei tanto tempo para tantas coisas, Senhor, mas eu vou gastar tempo para te achar. E se você me procurar, você vai me achar. Eu digo para você, esse é o meu presente, você vai me achar. Você vai demorar um pouquinho, porque eu vou fazer questão de fazer umas curvas, vou me colocar de trás de uns pináculos, para dificultar e saber se você quer mesmo. Vou fazer assim, não vou me entregar fácil não. Você vai procurar e não vai sentir nada, vai procurar e não vai sentir nada, vai procurar e não vai sentir nada, vai procurar, mas vai chegar um momento que você vai entrar em êxtase, porque eu vou mexer com você. Essa comunhão com o Senhor. É dessa cura, foi essa cura que nós cantamos aqui, vocês viram? Todos os versículos, todos os hinos, estava falando de cura. O Eliseu vai falar amanhã de cura. Quem quer ser curado aqui amanhã? Diga amém. Aleluia. Amanhã vai ter cura de todo tipo, irmãos. De cego, de coxo, de mudo, de surdo, de paralítico, de maluco. Vai ter cura de possesso demoníaco. Tudo perdeu para o Senhor Jesus. Todas essas enfermidades foram desfeitas com a presença do Senhor Jesus. Não há nada que você esteja passando e vivendo e sofrendo que o Senhor não pode mudar. Não há nada. Tudo é menor que o meu Senhor Jesus, que o seu Senhor Jesus. Tudo é menor que o Senhor Jesus. Você só precisa se encontrar com Ele. Quem é Jesus? O amor esfria. Esfria. Então, vamos entrar em contato com uma parte que Jesus é que resolve o problema. Jesus é amor? É. Jesus é sabedoria? É. Jesus é... O que mais que Jesus é? Tudo. Mas tem uma coisa que você precisa experimentar. Jesus é fogo. Ele é fogo. Jesus é fogo. Então, quando você se aproxima do Senhor, irmãos, essa é uma experiência que nós temos que ter. Quando eu me aproximar do Senhor, eu tenho que me deixar olhar, ser visto pelo Senhor. Ele vai olhar e vai acontecer algo em você. Tá certo? Eu estou quase terminando aqui. Eu tenho quanto tempo aí? Eu tenho quanto tempo? 5 minutos. Ai, irmãos amáveis. Lucas 12, versículo 49. Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. Vamos apreciar o nosso Senhor Jesus, amém? Jesus chega e diz, 2,49. Jesus tem uns discursos bem suaves, Jesus tem umas palavras assim bem tranquilas, viu, irmão? Jesus realmente ele é bem tranquilo. 12,49, ele chegou e falou assim: eu vim
para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Amém? 10, 15, 15? Irmãos, Jesus chega e disse: eu vim lançar fogo na terra, e eu quisera que já estivesse ardendo. O Senhor não veio provocar incêndio, Ele não veio para queimar casas. O Senhor Jesus não veio aqui, Ele não veio aqui provocar combustão na vida das pessoas. Mas o Senhor sabia que alguns casos, alguns fatos precisavam se arder. Ele chegou e disse: eu vim trazer fogo, eu vim queimar, e eu quisera que já estivesse a arder. O Senhor Jesus quer que esteja ardendo em você. Ele deseja que já estivesse pegando fogo dentro de você. Senhor, pega fogo em mim. Senhor, queima em mim, Senhor. O Senhor sabe o que tem dentro de mim, queima. Ele queria que eu estivesse já ardendo. Apocalipse 2,18. Agora eu vou só ler versículos para confirmar o poder do Senhor Jesus. Apocalipse 2,18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Aí eu vou esperar vocês. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. O Senhor Jesus, Ele é amor, mas a forma de nos amar é fazer com que os seus olhos de fogo olhem para nós. Irmãos, já tivemos muitas experiências com o Senhor Jesus, mas talvez nunca de termos sido olhados, olho no olho por Ele. Ele chegou e disse: eu tenho olhos como chama de fogo, esse é o meu nome. Jesus, qual é o teu nome? Eu tenho vários. E o de hoje? O de hoje? Olhos como de fogo, chamas de fogo. Amém? Capítulo 4, versículo 5. É dito assim: do trono, só virar a página um pouquinho talvez, aí algumas. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, na verdade, o fogo está associado aos olhos, mas os olhos são o Espírito. Então, quando nós estamos no Espírito, nós temos os olhos do Senhor olhando e queimando. Então, veja aqui, olhos, 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 o tempo todo falando de olhos. No capítulo 5, versículos 6. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmãos, ele tem olhos que são os Espíritos. São 7 Espíritos, ou seja, Ele quer olhar intensificadamente para dentro de nós. Ele quer ter uma experiência forte conosco. Ele quer olhar cada canto do seu ser, cada canto da sua vida. Não há segredo que deva ficar guardado para sempre em relação ao Senhor Jesus. Ele quer olhar e resolver. Na verdade, digo mais, segredo nos matam, viu? Quem guardar segredo demais morre. Os segredos nos consomem, porque o inimigo de Deus nos dá o conforto de ter o segredo guardado sem que ninguém perceba, mas ao mesmo tempo ele me mata por dentro porque não me permite a saída. Então essa é a obra da iniquidade também. A iniquidade me isola, mas o Senhor quer me olhar. O Senhor quer olhar em você, quer olhar nos seus olhos. Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Meu tempo está quase terminando, mas eu quero aproveitar tudo.
Lucas 22, 54. Quem aqui conhece o apóstolo Pedro? Gente boa. Pedro, tranquilo, gentil, polido. Não é? Pedro era tal pessoa? No início, não era. Mas se anda com Jesus, o Senhor destrói tudo que é negativo no mais duro homem, na mais dura mulher. Andou com Jesus, ele destrói. Mas destrói de uma maneira especial. Então, prendendo, versículo 54, o levaram, prenderam o Senhor Jesus e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço esse homem. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava e dizia: homem, eu não sou tal pessoa que conhece esse homem. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu e chorou. Se eu e você insistimos em dizer que não conhecemos o Senhor, mulher, eu não conheço esse Senhor. Irmão, não conheço esse Senhor. Colega de trabalho, não conheço esse homem. Se o jovem insiste em dizer para os seus colegas que não conhece esse Senhor, o Senhor não vai matá-lo. O Senhor só quer cruzar com você e olhar nos seus olhos. Quando olhou, fixou. Quando fixou, ele sondou. Quando ele sondou, ele revelou o que estava no coração de Pedro. Pedro se sentiu nu, mas se sentiu amado. Só Pedro sabia que Jesus sabia quem ele era. Ele baixou a cabeça e chorou amargamente. Irmãos, nós precisamos chorar amargamente por muitas coisas que nós fazemos e dissemos. Muitos relacionamentos nossos, nós temos que chorar. Às vezes as igrejas que nós conduzimos, nós temos que chorar, mas não choramos. Às vezes temos que pedir perdão para alguém, não pedimos. Nós temos que perdoar alguém, não perdoamos. Nós temos que fazer tantas coisas, mas nós somos tão duros. Mas o Senhor quer só olhar para você. Dê chance no seu dia a dia de Deus falar com você. Dê chance no dia a dia de Deus olhar nos seus olhos. Mãe e pai, dê chance para o Senhor olhar nos seus olhos e sondar a paternidade. Filhos, dê chance para o Senhor olhar nos seus olhos e verificar se você é um bom filho. Irmãos responsáveis, dê chance para que o Senhor olhe nos seus olhos e verifique se não está falhando em alguma coisa. Nós obreiros aqui, nós irmãos que estamos aqui, a gente quer dar chance para o Senhor fazer algo em nós, para o bem de todos, para a felicidade geral na nação. Diga ao Senhor que eu olho. Eu vou dizer para o Senhor que eu olho, porque se eu olhar nos olhos do Senhor, eu vou sair do meu quarto amando mais a minha esposa. Quando eu chegar na reunião, as pessoas não vão compreender o abraço que eu vou dar nela. Você vai fazer coisas que as pessoas não vão compreender, porque você foi olhado pelo Senhor. Irmão, só os olhos do Senhor resolvem a nossa vida. Só os olhos do Senhor mantêm o nosso coração fervendo. Só os olhos do Senhor faz da gente pessoas boas. Só os olhos do Senhor me salva do meu ego.
da minha performance, da minha atuação, do meu teatro. Só os olhos do Senhor. Então amanhã o Eliseu vai falar sobre muito disso. Amém? Senhor Jesus. Estou dando tudo para ele aqui, tarefas para ele. Ó Senhor, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado pelo fato de o Senhor querer olhar nos meus olhos e fazer arder no meu coração o amor de antes. O primeiro amor que o Senhor colocou no meu interior, lá do início, de anos atrás. Senhor, faça arder outra vez. O amor que eu tinha pela igreja, que eu tinha pela palavra, que eu tinha pela Bíblia, que eu tinha pelos livros espirituais. O amor que eu tinha por pessoas, por irmãos. O amor que eu tinha por visitar irmãos, Senhor, faz voltar. Senhor, faça vir novamente uma igreja, onde habite nessa igreja justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada pessoa aqui, cada família aqui, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada filho. Abençoa, Senhor, os idosos. Abençoa os solteiros, Senhor. As solteiras. Senhor, abençoa todos nós. Abençoa os policiais, Senhor. Abençoa os oficiais de justiça, Senhor. Senhor, abençoa todos nós. Irmãos, nós temos que... O amor do Senhor tem que ser tal que você ame a todos, ame a planta, ame a formiga. Ame tudo, ame a natureza, porque até a natureza geme. E às vezes é por um chute que eu dou nela. Ou é pelo ramo que eu corto, é pelo tronco que eu corto, porque não joguei aguinha nela. A natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Amor. Então é isso que está faltando para a gente, mais comunhão com o Senhor. Amém? Olhe, nós somos a comunidade do fogo. Jesus quer jogar fogo. Jesus quer aquecer o nosso coração. E quando nós estamos juntos, nós somos a comunidade do fogo. Nós ardemos quando nós estamos juntos. Não fique em casa dizendo que vai ler a Bíblia sozinho, que vai invocar o nome do Senhor sozinho, que você vai ler a Bíblia sozinho. É uma chama tentando fazer tudo sozinho. Chama sozinha, apaga. Mas é preciso estar com os irmãos. E às vezes, estar com os irmãos você não precisa fazer nada, basta estar com os irmãos. E aí o fogo começa a reacender. Esperança que não tinha passa a ter. Alegria que não tinha passa a ter. Expectativa positiva que não tinha passa a ter. O que faltava em você passa a ter, só pelo fato de estar com os irmãos. Na vida da igreja maravilhosa, onde Jesus, o fogo, está tocando nessa palavra maravilhosa que nós queremos trazer para os irmãos e que os pastores das vossas igrejas devem levar para vocês, para aquecer o seu coração. Nós queremos aquecer o seu coração. Jesus no caminho de Emaús, 2 discípulos indo para Emaús. Existia 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, existiam talvez ali 100 milhões de pessoas naquela época. Jesus escolheu, viu que 2 discípulos estavam indo embora para Emaús. Ele segue os discípulos, sai do nada, aparece, corre, chega perto dos discípulos no caminho de Emaús e pergunta: quais são as novas? Quais são as novas? Perguntou para os discípulos. Às vezes os irmãos puxam conversa com a gente: quais são as novas? Querendo puxar a conversa para trazer a você a chama, o fogo. As coisas acendem em nós por meio de uma conversa, de uma amizade sadia. O Senhor Jesus acompanhou e foi explicando o que a respeito dele havia nas Escrituras. Na hora de partir o pão, o Senhor Jesus abençoa. O Senhor Jesus assim, é discreto. O Senhor Jesus abençoou o pão e depois desapareceu. Ele
partiu o pão. O que você acha de um fato desse aqui que Jesus fazia? Está comendo pão com você, etc. Assim, Deus abençoe este pão aqui. Pum. O pão que você está comendo desce? Será que esse pão desce? Mas Jesus, irmãos, fez isso só por causa de 2 discípulos que estavam com o coração frio. Ele faz isso por mim e por você. Ele desapareceu. E os discípulos começaram a conversar. E cadê? É Jesus! Jesus, só quem faz o negócio dele é Jesus. Aí você viu como ele, o que acontecia comigo e com você quando ele falava, quando ele expunha o que a respeito havia dele mesmo, o que acontecia nos nossos corações, como ardia os nossos corações enquanto ele falava. Foi a confissão deles, ardia enquanto Jesus falava. Enquanto Jesus fala com você, enquanto a palavra é expressa para você, arde o coração. Então eu espero que hoje o coração de vocês tenha sido um pouco mais aquecidos. Né? Mais aquecido. Tomara que entrasse um vento impetuoso aqui e pousasse, né, algo sobre os irmãos, de maneira que cada um começasse a falar, né, coisas estranhas, malucos, dizendo: Senhor Jesus, em português é melhor, Senhor, eu te amo. Então, irmãos, toda a nossa vida da igreja, todo esse esforço que nós estamos fazendo aqui, não é para nos promover. Que nós estamos aqui é para promover o Senhor. Você vê, no final a gente quer ir embora. No final, o Senhor aparece para você e resolve a sua vida. Tem coisas que é o Senhor Jesus com você, mas a apresentação foi feita já. Jesus vai com você. E a gente vai para casa. E o Senhor Jesus vai encontrar com você no seu quarto. Vai encontrar com você na sua Bíblia. Vai encontrar com você enquanto você está ali olhando para uma imagem bonita da natureza. Ou enquanto está vendo um filme. Ou enquanto está conversando com alguém. De repente brilha. Você sente Jesus falando com você. Ainda não é mais a gente, não somos mais nós. Mas nós provocamos a comunhão com o Senhor Jesus. A comunhão que gera o perdão. A comunhão que gera a cura. A comunhão que gera o amor. A comunhão que gera o amor. E aí não há mais frieza. Não há mais frieza. Todos nós estamos aquecidos. Enio, vem cá. Concluindo. Fica mesmo, é melhor, fica lá mesmo. É lógica. Enio. Não gostei. O amor, filho. É com amor? É. Não. Irmãos, que a nossa vida da igreja seja fraterna. Aquecidamente fraterna. Amiga. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos ter comunhão em pequenos grupos por alguns minutos?